Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, cá estamos novamente para mais uma prosa na terrinha querida. Ressintam-se todos aqui ao nosso lado para receber o nosso personagem de hoje. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de informar que o programa está com uma nova metodologia. É mais um incentivo, é mais uma mudança salutar no programa. Vamos também homenagear aqueles entes queridos de Dois Córregos que muito marcaram aqui, quer no setor político, no setor administrativo, no comércio, enfim, mas que já partiram para um plano espiritual mais elevado. Então, hoje é um programa baseado na família Scortese. Família essa que deixou marcas profundas aqui no município de Dois Córregos. Em especial, a gente vai falar de José Scortese, um doiscorriguense da Gema, nascido aqui na terrinha querida. E que, nas suas andanças profissionais, foi o autor de uma revista de repercussão mundial, a revista Pan, que nos idos de 30 e 40, nas décadas de 30 e 40, numa época conturbada, uma época em que vivemos um conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial, e essa revista nos deixava, na época, informado sobre tudo, sobre tudo. E a gente, para falar-se de José Scortese, essa figura marcante, precisamos pesquisar o quê? Alguém com laços consanguíneos, um parente. E a minha felicidade foi encontrar este personagem, a qual eu o descrevo dessa maneira. Dentre várias atribuições que lhe são conferidas, o nosso convidado, neto de José Scortese, é escritor, editor gráfico, livreiro, diretor-presidente do Grupo Editorial Scortese, diretor da União Brasileira de Escritores em 3 gestões da ANL, Associação Nacional de Livrarias. Ele é presidente da ABGRAF, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, na Regional de São Paulo. Tem vários livros publicados e premiações pertinentes ao trabalho. Então, receba o carinho de todos nós, do portal RC1, de todo o nosso público fiel, João Scortese. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria muito grande. Eu estou até emocionado, porque Dois Córregos, eu sabia que era importante na minha vida, mas eu não sabia o quanto era importante. E depois que a gente começou a conversar, Raul, eu me encontrei com muita saudade, com boas lembranças. Uma coisa que talvez eu não tenha lhe dito, eu morei em Dois Córregos nos anos... Eu morei em Dois Córregos em 58, 59 e 60, durante 3 anos na fazenda Nilcévia, pertinho aí no município de Dois Córregos. Olha que maravilha, João. A gente fica mais feliz ainda que, além dos laços, você se estabeleceu aqui na terrinha também. João, não tem como começar a falar da família Scortese sem relembrar do patriarca, o seu bisavô, que estamos vendo na tela aí, Esaú Scortese. Esaú Scortese, italiano da região de Arezzo, Firenze, veio aqui no início do século passado, aliás, no final do século retrasado, sim. 1887, no vapor sírio, veio muito jovem, como todos os italianos, cheios de sonhos, cheios de vontade de vencer na vida. Ele veio como entalhador, como marceneiro, que era a profissão dele na época. Logo ele montou um comércio de secos e molhados, se não me engano, na 13 de maio, esse estabelecimento ainda existe, pertence a outra pessoa, e chegou a ser vereador da cidade, mas deixou um legado muito grande, teve 6 filhos, e tem uma história muito legal, muito importante em relação a Dois Córregos. Com certeza, um patriarcado que, através do senhor Esaú,
Deixou marcas aqui. Inclusive temos a árvore genealógica aí, né, Espeto? Olha lá. Você poderia falar sobre. E a família do Esaú ali, ó. Pode falar a respeito aí, João. Bacana. Bom, ele é de 1868, né? Casou com uma brasileira, a Henriqueta Lopes. Aí eu vou dar os filhos. O José, o meu avô, é o primeiro, né? Do lado esquerdo, ele é de 1902. A Catarina, o Guilherme, o Silvio, o Luiz, a Maria Emengada e o Ernesto. O Ernesto, me parece que tem uma ligação muito forte com Dois Córregos. Opa. Porque ele foi prefeito, né? Ele foi prefeito de Dois Córregos. Então, você vê aí a quantidade de pessoas ligadas à cidade. Eu sei que o José nasceu aí, parece que o Ernesto também, quase todos nasceram em Dois Córregos, né? Essa é a árvore, isso se multiplicou, a família Scortese é pequena no Brasil, mas praticamente quase todos são descendentes dessa estrutura aí de 6 filhos, de 7 filhos, né? Voltando ainda no Esaú, Espeto, eu disse que o entrevistado falou que seu bisavô foi vereador em Dois Córregos. Realmente, na terceira gestão, temos aí do prefeito, na época, Major Carlos Neves. Perfeito. Acho que temos aí na tela, para o pessoal, olha lá, essa foi a terceira gestão do Major Carlos Neves, onde Esaú também compôs a Câmara Municipal, o Legislativo. E, inclusive, com um documento probatório do lado, em que está consignado o seu nome, né? Olha lá, aquele documento que lá mostra toda a composição do poder político de Dois Córregos. Perfeito. Bom, dado-se as nossas primeiras considerações a respeito do patriarcado, né, a gente vai falar exclusivamente daquele que nasceu em Dois Córregos, né, do filho de Esaú, que é o José Scortese. Esse cidadão, dois corriguenses da Gema, que por uma luta tremenda chega a conquistar, através da imprensa escrita, né, a revista PAN, da qual agora o João vai explanar a respeito. Bacana. Bom, eu vou primeiro contar a surpresa que foi saber, eu já era editor há quase 20 anos, descobrir que ele havia sido o editor e o gráfico da revista PAN. A história começou num almoço de família, Raul. Olha. Quando minha mãe, nós começamos a conversar, meu pai falou que tinha um livro escrito, e a minha mãe já na época, queria escrever poesia. Foi quando a surpresa foi muito grande, quando a minha mãe contou a história da revista, né? Eu olhei para ela e disse, mas mãe, que história bonita, me conte. A história era muito vaga, a gente sabia muito pouca coisa, porque os italianos, os alemães e os japoneses sofreram muito durante a guerra, né? E o meu avô teve que praticamente fechar a gráfica, isso já em 45, no tempo da gráfica, e voltar para Dois Córregos para cuidar da fazenda. Bom, eu comecei a levantar os dados. Você bem lembrou aí que eu sou presidente hoje da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, né? Sim. 54% do potencial gráfico está em São Paulo, né, sob o meu comando. E eu fui atrás da revista. E comecei a achar alguns exemplares, estive no Rio de Janeiro, e a coisa ganhou uma força muito grande quando eu fui fazer um livro junto lá pela nossa entidade dos 200 anos da indústria gráfica brasileira. Nossa. É sabido que a mais antiga é a açucareira, né? É a primeira do Brasil, e a segunda é a indústria gráfica, de 1808. Uma prensa de origem inglesa que ia para a Inglaterra, acabou vindo para o Brasil, num dos navios que escoltou Dom João VI para o Brasil, isso em 1808. Essa prensa veio num navio chamado Medusa, e ela acabou ficando no Brasil e nunca foi devolvida. Ela é a nossa primeira prensa de impressão de material tipográfico no Brasil. Bom, quando nós fomos fazer o livro dos 200 anos,
aconteceu um negócio muito engraçado, que é um depoimento que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, Raul, e eu faço questão de contar isso para vocês. Eu estava nessa reunião na cidade do Rio de Janeiro, sim, quando um senhor me procurou e disse assim: você é o quê do José Escortese? Não, eu sou neto, né? Mas eu estou aqui para colaborar com a revista 200 anos. E esse sujeito virou para mim e disse assim: você sabe do paradeiro dele? Olha. O que aconteceu com ele? Eu olhei para ele e disse assim: nossa, que coisa esquisita, cara. Meu avô voltou para a fazenda, depois ele, com bastante idade, nós vendemos a fazenda em Dois Córregos, ele veio para São Paulo e os últimos anos foram uma convivência muito intensa na minha família em São Paulo. Ele acabou falecendo numa casa de saúde de Santa Amaro, mas foi uma convivência, né? Sim. Eu pouco sabia disso. Aí eu comecei a levantar a história e esse sujeito me disse assim: pois é, ele era dado como desaparecido. Olha. Né? Na realidade, ele tinha um apelido, chamava-se Nem, seu Nem, né? E ele largou a revista, largou tudo e ficou tomando conta da fazenda, da granja, né? Posteriormente, qual é a razão da minha ida para Dois Córregos? Meus avós sofreram um acidente de carro muito forte, muito violento, e minha avó teve muita dificuldade de andar, ficou 2 anos acamada, e a minha mãe, então, teve que sair do Ceará, nós já estávamos no Ceará, voltar para Dois Córregos, né, e cuidar da minha avó. Eu tenho até uma irmã que nasceu, a minha irmã caçulinha, nasceu em Dois Córregos. Opa. Bom, voltando ao assunto da revista, né? Sim. Aí eu comecei a levantar a importância dele no meio da indústria gráfica. É sabido também que grande parte dos escritores brasileiros, por exemplo, Menotti Del Picchia, do qual eu tive o prazer de ser amigo, Monteiro Lobato, todo esse pessoal colaborou na revista Pan. E, para surpresa minha, hoje historicamente é provado que a escritora ucraniana Clarice Lispector, em 25 de maio de 1940, publicou o seu primeiro texto literário, se não me engano, de nome Triunfo, na revista Pan, né? Olha aí. Um negócio assim impressionante. Eu comecei a levantar todos os colaboradores, escritores, e lá foi o berço, Raul, foi o berço de muitos escritores. Você sabe da importância de você dar espaço para os escritores, né? Nossa. Porque é a primeira chance, né? E isso está registrado na história. Meu avô ficou muito conhecido, porque como é que funcionava a revista? Era um semanário. Ele tinha representantes na Alemanha, representantes na Itália, na França, Portugal e mais alguns países da Europa. Eles compravam todas as revistas que saíam na época e botavam numa mala, literalmente numa mala, e mandavam para o Brasil de navio. Isso levava 30 dias aproximadamente. Chegando aqui, ele, Menotti Del Picchia, Casper Libero, todo esse pessoal traduzia, pegava os melhores artigos, passava para o português e publicava na revista, né? O meu avô tem entrevistas maravilhosas, artigos sobre Mussolini, com Franco. Você mesmo colocou a importância da época conturbada. E meu avô era um jornalista, ele ia atrás da notícia. E ele traduzia tudo o que vinha da Europa, né? Isso causou um grande problema no Brasil. Sim. Um cara chamado Assis Chateaubriand, que todo mundo conhece, né? Acabou o acusando de comunista, depois de fascista, de tudo que você possa imaginar, mas, na realidade, ele era um jornalista. E nós temos hoje, isso está tudo documentado, eu estou em posse dessas revistas, eu consegui comprar toda a coleção a peso de ouro. Isso entrou na história do Brasil, da importância que a revista Pan tem para a informação, para as notícias do que aconteceu nesse período de 1935 até 1945 no Brasil. Olha, João, que maravilha, que acervo cultural que você detém, né? A pessoa certa para falar da família Escortese, em especial ao seu avô. Inclusive, é uma revista à frente da época, né, João? Porque, veja bem, você tratar num momento de conflito mundial, de falar de Hitler, de expor
todo esse trabalho que envolvia o cenário mundial, aquela cabeça menos, né, menos aberta já começou, como você disse, a achar que era um fato nazista, um fato fascista, né? E seu avô rebate, eu gostaria de ler Só te colocar só um complemento. O valor econômico estava por trás de tudo. O Assis Chateaubriand tinha muito medo, ele era um grande empresário, né? Tinha muito medo do crescimento da revista Pan. Olha. Nós chegamos a imprimir 60 mil exemplares cada edição. Isso é uma quantidade de 60 mil no auge dela. Significativo então, demais. Muito incomodado. Inclusive, completando só essa parte que é importante, a nossa gráfica sofreu um acidente criminoso. Nós tínhamos comprado uma rotativa para imprimir a revista, né? E durante a madrugada invadiram a gráfica e tocaram fogo nessa máquina. Nossa! A Pan ficou, acho que 3 ou 4 números fora de circulação. Meu Deus! E aí, cabe um agradecimento que não houve na época, mas eu, como neto do José Cortés, me sinto obrigado a fazer a um sujeito muito conhecido, badaladíssimo, um jornalista chamado Casper Libero. Ele bancou, imprimiu gratuitamente 3 edições da revista Pan, tá certo? A pedido de um cara chamado Menotti Del Picchia, né? o primeiro príncipe dos poetas brasileiros. Ele imprimiu gratuitamente a revista, reconhecendo a importância que ela tinha para a imprensa brasileira. Que gesto, não? Que gesto do Casper Libero, hein? Espetacular. Espetacular. Parece que não foi só isso, que esse cara tem um legado, deixou um legado. Deixou. Um negócio impressionante, a história dele. É outro sujeito que merece ser estudado e lembrado. Com certeza. Ô, João, e esses criminosos aí, né? Porque foram punidos? Não, houve o inquérito, houve a documentação, houve a investigação. Sim. Eu não consegui ainda achar esse documento, eu conversei até com o Fernando Moraes, que é o autor do Chateau, né, do livro, que é um colega meu, ficou muito interessado na história, mas eu não consegui achar essa documentação. Não significa que eu não vá. Eu vou procurar, continuo. Eu sei que foi considerado um incêndio criminoso, mas ficou por isso mesmo. Entendeu? Em uma época também que era difícil, né, João? Criminoso, né? Tudo conspirava contra, né? Essa liberdade de expressão, né? Todo mundo sabe que um incêndio onde jogaram gasolina em cima da máquina... Olha, nossa... Não tem muito que, para quem conhece a indústria gráfica... O fogo poderia ter começado nos escritórios, em qualquer outro lugar, mas a gasolina foi jogada em cima da máquina de imprimir, tá certo? Portanto, houve uma atitude, um crime aí, né? Sim. Mas isso faz parte da história dos 200 anos da indústria gráfica brasileira. E dentre essas acusações aí, né, dessas pressões sofridas por José, eu tenho aqui uma nota muito bonita dele aqui. Permita-nos, o senhor Chateaubriand, que lhe observemos a inconveniência de exagerar e citar dados falsos. Os proprietários da PAN são e serão contrários a toda a ideia política ou social que preconize a violência. Foi uma nota bacana do... Mandou isso por escrito e mandou publicar. O Assis Chateaubriand tinha um jornal, se não me engano, Diário da Noite. Ele pagou o anúncio e publicou no jornal do Assis Chateaubriand. Porque o que o meu avô dizia na época? Ele falava, olha, eu vou atrás da notícia, eu vou atrás da informação. Essa é minha obrigação. Olha aí. Dou e doer. Tá certo? Tentou entrevista com Hitler, tentou entrevista, conseguiu uma com Franco, conseguiu uma... Ele falou, as pessoas querem saber disso. As pessoas querem saber quem é Dutti, quem é o Mussolini. Lembre-se que isso era antes de estourar a guerra, já em 1935, tá certo? Sim, sim. Ele foi atrás da informação. E era isso que as pessoas queriam saber. Ele tinha colunas sobre moda, coluna social, sobre culinária, tá certo? E uma coluna muito interessante. Bem eclética. Bem eclética, não? Parte científica. Ele tem um texto, viu, Raul, que me lembrei agora, sobre a autópsia do Napoleão. Olha só. Isso... É uma autópsia conversando com a pessoa que fez a autópsia
ele teve acesso a um documento da pessoa que fez a autópsia no Napoleão. É uma obra-prima o texto. Meu Deus do céu. Era isso que ele gostava de fazer, ele ia atrás da informação. Só que ele trazia a informação da Europa, porque nós não podemos esquecer nunca que tudo acontecia lá, né? Se você pegar a 22, a Semana de Arte Moderna, grande parte dos intelectuais brasileiros passaram pela França, chegaram aqui em 22 para fazer a Semana de Arte Moderna. Então, a Belle Époque, a força cultural da Europa em relação à nossa colônia era muito grande. João, eu vejo assim, numa época conturbada, bem mais difícil, com perseguições assim, de tal forma, a gente vê esses idealistas, né, do poder da comunicação. É algo nobre, né, João? E parece que estamos vivendo nos dias atuais nesse cerceamento de direitos de liberdade e tal. Nos remete ao seu avô, e a gente vê o quão foram lutadores nessa incansável batalha da comunicação, né, João? Guerreiros, né, Raul? São guerreiros. E nós que estamos agora, nós jornalistas, nós escritores, temos a obrigação de resgatar isso pela importância que isso tem para a história, né? E eu gosto muito, por exemplo, eu acho que nós temos no Brasil um grupo de jornalistas, somente aqueles que cuidam, os chamados jornalistas históricos, né? É um grupo muito bom, tentando resgatar a história do Brasil. Eu vou só citar um, porque é um perigo a gente ficar citando e esquecer A, B ou C. O Laurentino Gomes, né? Quando ele reescreveu toda a história desde 1900, a história da independência, a chegada da família real no Brasil. São jornalistas brilhantes, onde você começa a entender do que somos nós brasileiros. Olha. Agora, eu estou estudando, e é uma preocupação minha agora, o que aconteceu com os alemães, com os italianos e com os japoneses aqui durante o período da guerra. Sim. Muitas gráficas foram fechadas, algumas foram queimadas, né? É uma judiação isso, é uma judiação. Perfeito. E João, eu vi aqui uma coisa espetacular. Eu já li, inclusive, seleções da Reader Digest no Brasil. A revista Pan, ela foi de uma importância tamanha que ela antecedeu 7 anos. Há 7 anos atrás já fazia o serviço que a revista americana já faria. Ela já antecipava isso, né, João? As seleções, ela recolhia, ela tinha vários jornalistas do mundo inteiro, escritores, elas faziam essa espécie de uma seleção, de uma triagem, e foi uma revista de muito sucesso no Brasil. Nós mesmo, na minha casa, no Ceará, nós assinávamos seleções. O meu avô fez a mesma coisa, só que a comunicação era muito precária, era tudo dentro de uma mala, né? E a maior mala vinha da França e a segunda mala maior vinha da Itália. Era isso mesmo, abria a mala, comprava tudo que tinha, jornal, revista, tudo, e o bacana era a equipe que ele tinha aqui para ler, selecionar, pegar aquilo que fosse novidade para oferecer para o leitor brasileiro. Isso é um espetáculo, porque lembre-se que nós vivemos uma época de Getúlio, as informações eram um problema, não chegavam, né? E o país era um país fechado. E foi a revista Pan que trouxe essa informação para conhecimento, para a própria inteligência da época que a gente vivia, né? Numa época do Estado Novo, né, João? De 37 a 45, logo após o golpe de Estado. Foi a época do Congresso Nacional fechado, os partidos políticos foram caçados, né, João? Então era a época conturbada demais, né? Conturbada. Culminando, né, João, com a intentona comunista, né? Também, tem isso também. Uma revolta armada, né? A revolta armada. Quantas coisas aconteceram, né? Que fizeram a nossa história. Esse período, nós brasileiros precisamos resgatar. Isso. Ele responde por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós, se você pegar de 64 para cá,
tudo que aconteceu no país vem dessa época. Foi Né? dessa Existe um período chamado Anos Dourados, que foi de 45 até 1955, 56, mudou radicalmente o que é o Brasil, né? Tá certo. E João tá relatando, pessoal, e a gente observando, que é uma época, você imagina uma época tensa, porque diferente de um motim, né? Um exemplo, um motim não são pessoas armadas. Presos amotinados exigem tal coisa. Já na revolta, não se diz a palavra revolta, é sob armas. Né? Então, imagine a tensão na época para você divulgar alguma notícia, né? Que aos olhos do governo era taxada como comunista, como desinformação. Né? Ao ponto de José Scortese dar mais uma nota que eu achei muito bonita aqui, no fim, me permita aqui, deixa eu achar aqui, achei maravilhoso também. Essa nota aí é quase já no final, quando ele foi entregar os pontos, viu? Novamente, posso ler aqui, né, João? Novamente nos vemos obrigados a declarar que a revista PAN é completamente independente, não pertence ela a nenhum partido político, não defende nem ataca ideais de nenhuma índole. Tinha que viver se justificando para essa poder... nota não é mais referente a Mussolini, ao Duce, ela já é a Hitler, entendeu? Sim. Porque quando o Assis Chateaubriand, depois de acusá-lo ele como fascista, passado um tempo não deu muito sucesso, ele começou a colocar como fascista, como nazista, né? Sim. Enfim, a coisa foi indo, né? Agora, se você pegar o leque de escritores, de colaboradores, você tem um Monteiro Lobato, tá certo? Perfeito. O próprio Norte Del Pique, aí tem muitos, Afonso Guimarães, você tem uma quantidade de pessoas, isso é a prova do quanto a revista era imparcial. Perfeito, né? Perfeito, bem colocado, exatamente. E parece que Deus colocou no caminho do teu avô, você, né, João, que deu essa continuidade cultural, graças a Deus, né? Tudo coincidência, viu? Eu vou lhe contar uma outra coisa, talvez até para as pessoas que são mais espiritualizadas, tudo. Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Sim. Há muitos anos atrás, há 22 anos atrás, eu registrei uma marca chamada Amigos no Livro, tá? E quando eu fui registrar essa marca, eu peguei o histórico dessa marca, e ela, durante muitos anos, pertenceu à editora Record, aqui do Rio de Janeiro, que é uma grande empresa de colegas, de pessoas amigas. Bom, quando eu fui ver o histórico, a Record registrou a marca, sabe de quem? Scortese. Opa, olha só. Aí eu fico pensando, será que tem alguma coisa que vem lá de cima me orientando? Hoje a marca é minha, eu tenho um portal de 22 anos chamado Amigos do Livro. Na realidade, eu criei um prêmio, eu queria homenagear todas as pessoas que gostavam, que tinham simpatia pelo livro. Né? Essa marca é minha, é o meu xodó. E ela foi do meu avô, foi uma coluna lá atrás, era quase que um concurso literário que ele fazia. Ele publicava os textos de novos. É uma história muito parecida com a minha ao longo desses anos todos. Desses 11 mil autores, falando um pouquinho agora da minha empresa, Sim. Desses 11 mil autores que a gente tem, eu acho que mais da metade estrearam, publicaram pela primeira vez com a nossa empresa. Ei, João, que satisfação a gente poder conversar com você e ver essa abnegação sua em relação à cultura. Essa foto aí, João, você está numa mesa, da Abigraf? Essa é na Abigraf, é a minha foto oficial. Eu tenho que seguir um protocolo, por causa da Abigraf está ligada à Fiesp, né? Então, quando eu tenho uma foto institucional, eu sou obrigado a usar essa foto onde tem a bandeira do Brasil, de São Paulo, e a bandeira da Abigraf. É a minha foto oficial. Opa, bacana mesmo. João, a gente fica deveras reconfortado com suas palavras, com sua abnegação, com a sua dedicação com essa cultura. Numa época lá de trás, que você relata, que vem do avô, né? E você mantém, e você consegue trazer para ti
toda essa coleção da revista, né? Todos os números, que é um acervo fantástico, histórico, e a gente ficou sabendo. Fica o convite, quando você vier a São Paulo, ou eu for em Dois Corpos, para que você venha conhecer a revista Pan. Se você sentar e começar a abrir a revista desde o número 1, você não vai embora nunca mais. O João, aliás, o diretor-presidente aqui da rádio, José Eduardo Mendes Camargo, você conhece, falou muito bem da família também, né? Quando eu disse que ia entrevistar você, ele falou, nossa, que bacana, Dois Corpos merece que essa família seja reverenciada. Eu fiquei Camargo é um grande poeta, viu? Eu não conto isso para ele, não, mas ele é um grande poeta. João, foi um prazer imenso falar contigo e eu vou te pedir uma coisa. Quando você vier para cá, ou vice-versa, a gente for até aí, você deixasse um livro seu autografado que vai ficar aqui no acervo do portal RC1, viu? Esse eu vou só mostrar, se você me permitir. Opa! Essa é uma trilogia. Eu dividi, chama-se Menino Tipográfico. A história começa em 1967, quando, lá em Baturité, no Ceará, eu conheci a minha primeira gráfica. Eu fiquei fascinado. E ela conta a história de um bode. Esse bode, viu, Raul, ficava na porta da gráfica. E ele não deixava ninguém entrar. Só podia entrar nessa gráfica se desse um agrado para o bode. Então, ele comia livros. Sim. Então, você tinha que dar um livro para ele poder comer. Lembra-se que no Ceará, muita seca, tudo, e ele gostava de livro velho. Depois que você dava o livro para o bode, ele mastigava, fechava os olhos, tudo, ele permitia que a gente entrasse na gráfica. Então, lá, nessa gráfica, foi o meu primeiro fascínio de me tornar gráfico. Depois, já em São Paulo, em 1972, eu ganhei um prêmio muito importante, o prêmio do Sesc Centenário da Independência do Brasil, que agora tem 50 anos, né? Eu escrevi uma frase que ficou muito famosa, essa frase circulou em vários livros escolares durante uma geração inteira, foi o meu começo como escritor. Agora, uma coisa para deixar que eu gostaria, viu, Raul, se você me permitir deixar registrado, eu sempre quis ser escritor, né? Então, esse é o volume, só para completar, esse é o volume 2, já saiu o volume 1, que eu vou encaminhar para você, e vai ter o volume 3, conta toda a minha história a partir de 67. Mas uma coisa que eu quero deixar registrado para você é o seguinte, eu sempre quis ser escritor, sempre, é minha vontade. Só que eu tive muita dificuldade de publicar aquilo que eu queria. Eu, então, abri a editora, achando que, erroneamente, que sendo um editor, sendo empresário da área editorial, eu ia ter facilidades para mim mesmo, salvo engano. Sim. Depois eu descobri que eu precisava imprimir os livros, não adiantava só eu fazer a produção editorial da obra. Foi então que eu montei a gráfica, né? E, mais uma vez, errei. Aliás, a minha vida de editor, livreiro e gráfico, ela é repleta de erros, né? Eu montei a gráfica porque eu achava que eu precisava imprimir, que eu tendo a impressão, já que eu fazia edição e já que eu escrevia, eu ia ter a oportunidade de vender a minha obra. Salvo engano, foi aí que eu montei as livrarias, porque eu precisava exatamente comercializar o meu produto, que são as livrarias, os canais de comercialização. Perfeito. Nessa história toda, eu hoje, quase aos 70 anos de idade, eu tento voltar a tudo aquilo que me fez, que é ser escritor, que é voltar a pesquisar, ler, conhecer toda essa história. E o Scortese faz parte dessa história. Olha, pessoa amabilíssima, João, fiquei muito feliz com essa amizade nova, que é você, de uma cultura fantástica, um ser de luz, viu, João? Receba também o carinho aqui do Espeto, que é o nosso, da mesa de programação aqui. Então, todo mundo muito feliz com esse personagem aqui que muito nos engrandeceu. João, como o tempo urge, eu gostaria que você deixasse a todos aí, a todo o nosso público, as suas considerações finais. Perfeito. Bom, primeiro agradecer, eu estou muito feliz, tá? Estou perdendo até as estribeiras, uma expressão do Nordeste, mas eu me sinto em casa, me sinto na minha infância, tá? Eu tenho uma frase, durante muitos anos, eu precisava tentar escrever o que eu sou hoje no sentido de como eu vejo a vida.
eu tenho uma frase que eu acho que ela serve, ela se encaixa muito bem como considerações finais. Digo eu, faço da minha vida de livros um poema sem fim. Está tudo aí, tá bom? Raul, muito obrigado e sinta-se abraçado, você e toda a sua equipe aí, e por ter me deixado à vontade. É isso que eu queria de você. Eu fiquei à vontade. Muito obrigado. João, fique com Deus. Receba o Amém. carinho novamente de todos aí, de todo o público, e esperamos vê-lo em breve visitando as dependências aqui do Portal RCU. Até mais e um forte abraço. Muito obrigado e um abraço. Até mais.